Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais saíam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Oséias capítulo 11, versículo 1, 2, 3 e 4. Deus, na palavra dele, na Bíblia, demonstrou o profundo amor dele para com todos os homens e principalmente para com o povo, o seu próprio povo. O povo de Israel foi escolhido por Deus apenas porque Deus quis fazer isto. Não porque Israel fosse uma nação melhor do que as outras nações. Não, é porque apenas Deus quis e pronto. Deus escolheu porque Ele quis. A vontade de Deus foi essa. Ele poderia ter escolhido qualquer outro povo para ser o seu povo, mas Ele achou por bem de escolher Israel. E tal escolha incluía o privilégio de ter Deus na liderança, acompanhando-o e protegendo-o. Por outro lado, ele tinha a responsabilidade de cumprir o seu papel de povo de Deus diante de todo mundo. Por causa disso, quando os israelitas eles falharam, todas as vezes que eles falhavam, Deus mandava profeta para advertir a eles. Mas isso nem sempre resolveu. Muitos profetas foram expulsos do meio do povo. Ainda assim, Deus ele se lembrava das promessas feitas a Davi e voltava a chamar os rebeldes de meu povo. Como ressalta o profeta Oséias, Deus os atraía com laços de amor. Laços de amor. O amor de Deus foi sempre constante e fiel, nunca faltou, nunca falhou para o seu povo. Foi tão firme que levou a cumprir a promessa de enviar o Salvador, Jesus, ao mundo, para morrer pelos pecados da humanidade. E mesmo quando o rejeitaram, Deus se manteve fiel às promessas e estendeu o seu amor ao mundo inteiro. O mundo todo foi incluído no amor de Deus. É como diz a palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse é o verdadeiro Deus. Ele atrai com laços de amor. E esse amor se estende até nós e ele não tem fim. Deus continua aliviando o jugo que pesa sobre nós, oferecendo-nos o alimento diário da sua palavra. Por causa do Senhor Jesus Cristo, nós hoje nos tornamos povo de Deus e somos também envolvidos por seu amor. Então nós podemos ver aqui a misericórdia de Deus para os homens. Sobre essas cordas do amor de Deus, observa, muitos são atraídos através da cruz. Muitos são atraídos através da cruz, lá no Calvário. Deus tem atraído muitos através da cruz. O próprio Senhor diz, quando eu for levantado da terra, todos atrairei até mim. Você pode conferir no Evangelho segundo o Senhor Jesus Cristo escreveu João, capítulo 12, verso 32. Outras pessoas foram atraídos através da alegria daqueles que creem. Tem pessoas que aceitam Jesus, vão para o Evangelho, se decidem por Cristo, porque aqueles que creem, aqueles que servem a Deus, a sua alegria, o seu olhar, o brilho na sua vida é contagiante. Atos capítulo 4, verso 13. Tem muitos outros que são atraídos também pela vida santa dos servos de Deus, dos crentes. É uma vida santa, é uma vida
de exemplo, é uma vida que chama a atenção. Aquela vida de santidade, de retidão, aquela vida que agrada a Deus. Atos capítulo 6, verso 12, tem uma referência sobre isso. Tem muitos outros que são atraídos, que são chamados, que vêm para a presença de Deus, exatamente pela bondade de Deus. A bondade de Deus, ela faz com que essas pessoas cheguem até a presença do Senhor. Evangelho que Lucas escreveu, capítulo 5, verso 8, o que ele escreveu lá. Então o amor de Deus, veja como é maravilhoso. O que é que o amor de Deus pode conceder a cada um de nós, aos homens? O amor de Deus concede muitas coisas aos homens. Eu vou elencar aqui apenas algumas para você meditar. O amor de Deus concede, em primeiro lugar, libertação do jugo e do pecado. Libertação do jugo e do pecado. O homem é liberto do jugo que tem sobre as suas costas, a sua vida, a sua alma, sofrendo. A sua vida é uma vida de jugo, de peso. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É libertação do jugo do pecado. O amor de Deus também concede libertação de toda preocupação. Quem aceitou Jesus não precisa mais viver uma vida de preocupação. Não precisa. As pessoas vivem preocupadas porque querem. Jesus mesmo disse, não vos inquieteis com o dia de amanhã, basta a cada dia o seu mal. Então, o amor de Deus consegue libertação de toda a preocupação. Você e eu, nós não precisamos viver preocupados. Nós temos um Deus que zela por nós, que nos ama mais do que a nós mesmos e que tem interesse no nosso bem-estar muito mais do que nós mesmos. Você pode ler Filipenses capítulo 4, verso número 6. O amor de Deus concede também libertação do temor da morte. As pessoas têm pavor da morte, têm temor da morte. Mas o amor de Deus, ele nos concede libertação do temor da morte. Você pode voltar a ler lá em Mateus capítulo 10, verso 28. Foi 11, 28, libertação do jugo do pecado. Agora, libertação do temor da morte está lá em Mateus 10, 28. O amor de Deus também concede para mim, para você, para a igreja, para o povo de Deus. Ele concede alimento a seu tempo. O alimento que nós precisamos, principalmente para nossas almas, o amor de Deus nos concede. Você pode conferir esta verdade no Salmo 145, verso 15 e verso 16. O amor de Deus concede também, aí sim, o suprimento das nossas necessidades. Suprimento das tuas necessidades vem através do amor de Deus. Você pode clamar que Ele proverá na sua vida o suprimento das suas necessidades. Neemias capítulo 9, versículo 20 e o versículo 21. Ainda o apóstolo Paulo, ele diz aos Filipenses capítulo 4, verso 19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, por Cristo Jesus, há de suprir cada uma das vossas necessidades. É isso que está escrito. Então o amor de Deus também concede o cuidado com a sua igreja. Tudo que a igreja do Senhor precisa, tudo que a igreja do Senhor necessita, o Senhor envia então o seu cuidado. Você é a igreja de Deus. Eu sou a igreja de Deus. De uma forma individual. E no aspecto geral, somos também a igreja do Senhor. A noiva do Cordeiro. Então, ele dispensa, ele coloca, os seus olhos, o seu amor, as suas mãos em ação. Então, o amor de Deus, então, ele cuida da sua igreja. É o que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, capítulo 5, verso 29. O amor de Deus, ele concede que ele seja ele mesmo, o nosso Pai, e nós, os seus filhos. Deus é nosso Pai e nós somos os seus filhos. Você pode ler esta realidade no Salmo 103, versículo 13. Amém? O amor de Deus,
ele é para ser desfrutado e não para ser testado. É para ser desfrutado. Desfrute do amor de Deus. Desfrute do amor do Senhor. Que você possa estar sempre na presença de Deus. Que você possa sempre confiar em Deus, no amor de Deus, nas misericórdias de Deus. Que você possa sempre receber o suprimento de Deus para a tua vida, para a tua alma, para tudo que você precisar. Amém? Paz. Até a próxima. Amém. Paz.